Pessoal, vocês perceberam que até então a gente só está trabalhando com números no R? A linguagem de programação não tem essa limitação de a gente ter que trabalhar somente com dados numéricos, tá? A gente vai falar um pouco sobre outros tipos de dados, mais especificamente o dado do tipo character e o dado do tipo logical, né? Que é um dado booleano. Eu vou apagar, antes de mais nada, eu vou ensinar como a gente consegue limpar tudo aquilo que a gente fez, tá? Até então. Veja que aqui no console tem todas as operações que a gente fez até agora, né? Desde o início do curso. Eu posso dar aqui, clicar no console e dar um Ctrl L, que ele vai limpar tudo, tá? Se eu quiser também limpar todos esses objetos da minha memória, eu posso vir nessa vassourinha aqui do Environment, limpar tudo também, tá? E aqui, obviamente, no script, né, eu posso só vir aqui e deletar, tá? Gente, vamos falar do objeto do tipo character. O objeto do tipo character nada mais é do que um objeto de texto, tá? Então, para a gente criar um objeto de texto, a gente precisa colocá-lo entre aspas, certo? Então, eu vou criar um objeto aqui que eu vou chamar ele de text, né? Eu vou dar um Alt- para fazer aparecer o operador de atribuição, e eu vou colocar aqui que o text é igual a. E veja, como é que eu faço essa criação? Eu abro aspas, veja que ele abre e já fecha, e eu escrevo dentro da aspa o texto que eu quero, né? Vou escrever aqui aula, tá? E vou dar um Ctrl Enter. Veja que aqui do lado do environment aparece um objeto chamado text com o nome aula. Eu vou criar um text2, né? Aí eu vou colocar aqui programação em R. Veja que eu coloquei espaços e tudo mais, né? Text2 aparece programação em R, tá? Dados de texto a gente vai utilizar frequentemente aqui quando a gente for falar de modelagem para os tipos de dados que a gente chama de categórico, tá? Nominais. Um detalhe importante, se eu fizer isso aqui, ó, vou chamar isso aqui de text3 e atribuir o número 923, só que entre aspas, tá? O programa vai entender isso aqui como um texto, tá? Não como um número. Sempre que tiver entre aspas, é um texto. Tanto é que eu vou colocar um outro objeto aqui, text4, com o valor 23, só que entre aspas. E eu vou querer somar essas duas coisas, text3 mais text4. E veja só que ele vai me retornar aqui no console um erro, tá? Porque não é número, é texto, ok? Muito bem. Prosseguindo, outro tipo de dado que a gente pode ter é um dado do tipo booleano, né? Um dado do tipo lógico, certo? Então, dado do tipo lógico é basicamente verdadeiro ou falso, tá? Então, eu vou criar aqui vou chamar de oplog1, e eu vou dar o valor verdadeiro para ele, né? O valor verdadeiro é true, né? Eu posso escrever aqui true. Veja que ele vai aparecer meio azulzinho, né? Quando a gente escrever. Eu vou dar um Ctrl Enter, ele aparece aqui do lado, op_log1 é igual a true. Existe outra forma mais simples de eu realizar essa operação, né? De atribuir esse valor de true para esse oplog1. Eu vou subscrever esse valor agora somente com um T maiúsculo, tá? T maiúsculo, certo? Tem que ser maiúsculo, tá? Quando der Ctrl Enter, veja que não alterou em nada aqui. A mesma coisa para o falso, tá? oplog2, eu vou escrever aqui, false, certo? Ctrl Enter, e aí eu vou subscrever de uma forma mais simples, né? Com um F, tá? Somente o F vai me dar o valor de falso. Veja que parece ser bobo, né? Dar um valor de falso ou verdadeiro para uma determinada expressão, né? Ou um determinado objeto, desculpe. Mas a gente pode avaliar algumas coisas no programa e verificar se elas são verdadeiras ou falsas, né? Vamos pensar em números e verificar, por exemplo, se um número é igual ao outro, se um número é maior ou igual ao outro, ou menor. Veja que a gente tem esses operadores aqui, né? É o operador de maior, é o operador de menor, pode ser um operador de maior igual, operador de menor igual. O operador de saber se é igual ou não é igual, igual, tá? E o operador de diferença é o exclamação igual, tá? Vamos fazer aqui algumas coisinhas com esses operadores. Eu vou deletar. Eu vou fazer o seguinte, 1 maior que 2, tá? Vou dar Ctrl Enter.
olha só o resultado que ele aparece, falso, tá? 1 é igual a 1, olha o resultado que ele aparece, true, ok? Então a gente pode fazer diversos tipos de operações com esses resultados, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, 3 é maior ou igual a 2, Ctrl Enter, ele vai aparecer o valor true, tá? Um último detalhe nessa aula, pessoal, a gente pode utilizar algumas instruções, né, que estão pré-programadas no R, né? Elas têm um nome, e aí para eu executar alguma coisa eu preciso passar um parâmetro para essa função, né, para essa instrução. A primeira instrução então que a gente vai passar aqui no nosso curso é a instrução class, tá? Desculpa, em letra minúscula, C-L-A-S-S. Quando eu abrir parênteses, veja que vai aparecer aqui um class x, né? O x é o objeto que a gente quer passar como parâmetro dessa função que está pré-definido no R. Então, o class é uma função que me diz o tipo do objeto que a gente está trabalhando. Então, eu vou passar um text, que é esse objeto aqui, tá? O inicial que a gente armazenou ali, dentro dessa função class. Quando eu der Ctrl Enter, veja que ele vai imprimir para mim aqui, ó, character. Tá? Ou seja, o objeto do tipo text é um character, certo? Mesma coisa, eu vou passar um class aqui, oplog1, e eu vou dar um Ctrl Enter, e ele vai me aparecer ali um valor logical, né? Um valor booleano, tá? De verdadeiro ou falso. Então, pessoal, era isso para a nossa aula a respeito de outros tipos de objeto, né? E a gente vai continuar mais adiante explorando alguns tipos de objetos que eles têm mais de um valor armazenado neles.